Pessoal, hoje estamos aqui com o pesquisador da EPAGRE, Dr. Marcelo Aro, entomologista. Marcelo, poderia se apresentar um pouquinho, pessoal? Olá pessoal, eu sou pesquisador na Estação Experimental de Itajaí da EPAGRE, trabalho com a parte de fruticultura tropical, manejo de pragas, controle biológico, conservativo, diversificação de ambiente. Vou conversar um pouco com vocês hoje sobre como fazer o manejo adequado da pitaia e das suas pragas. Então, Marcelo, a gente recebeu o Marcelo e o Dr. Alessandro aqui para conhecer um pouco aí dos nossos pomares e também para verificar a incidência de pragas. Marcelo, o que tu tem visto aqui de inseto praga aqui nos pomares que tu andou aqui na região? Vou começar dizendo que eu estou muito satisfeito com os pomares da região, estou gostando bastante de como tem sido feito o manejo. A gente preconiza dentro do manejo integrado de pragas de uma forma geral, que todo manejo do inseto que vai causar dano no teu fruto ou na tua planta, ele começa com uma adubação do solo correta. E eu tenho visto isso ser feito de uma maneira bem interessante. Então é assim, a planta é igual a gente, igual ao ser humano, igual qualquer ser vivo. Se ela não come direito, ela fica desnutrida ou ela tem excesso, ela vai ficar doente e aí vai facilitar que as pragas venham e atinjam ela perde a sua saúde. E a gente tem acompanhado aqui com o Ricardo que os pomares estão sendo manejados de uma forma muito interessante. E o que a gente encontra de ataque de praga, alguma coisa de abelha arapuá, percevejos atacando tanto os botões florais quanto os frutos, formiga em algum caso, né, Ricardo? Vaquinha. Mais isolado, vaquinhas, mas de uma maneira geral os danos não estão sendo tão grandes. Uma coisa que a gente tem percebido que é bem comum em as outras áreas, até pra gente lá no norte do estado, são os ataques de percevejo, são bem constantes. Eu tô com uma fruta aqui, eu quero mostrar para vocês o dano do ataque do percevejo. O percevejo é um inseto sugador, ele tem a boca dele é como se fosse um canudinho, ele vem, fura teu fruto para beber a seiva dessa fruta, e quando ele faz isso, ele injeta uma toxina. Que, se vocês perceberem, tem uma marcazinha do furo de onde o inseto se alimentou. Amarelado. É, amarelado, bem no meio dessa manchinha verde. Essa manchinha verde, ela acontece por conta dessa toxina que o inseto insere. Ele injeta essa toxina para que a seiva para que o buraco não cicatrize e ele possa beber a seiva da fruta. Então ele faz isso e aqui acontece uma clorosezinha. Então tudo isso aqui é dano do inseto. Ó. Vocês podem ver que é fácil de perceber. Nessa fruta não é um ataque tão severo, não chega a perder a qualidade do fruto, mas em alguns casos pode ocorrer aqui uma cicatrização em cima dessas regiões e causar um pouco da perda da qualidade visual do fruto, mas sem atingir a polpa, nunca atingindo a polpa. Isso é bem interessante. Então é uma ocorrência normal desse inseto, mesmo em pomares bem manejados, né? É uma ocorrência normal, isso é muito importante de ressaltar. Conversei bastante com o Ricardo sobre isso. A ocorrência que a gente tem observado aqui está longe de ser uma ocorrência de um ataque de inseto realmente que vai causar problema econômico para vocês. A primeira coisa que a gente recomenda, adubação correta. Uma planta com adubação correta vai ter menos problema. Por quê? Porque o inseto sugador ele vem na planta atrás do nitrogênio. Nitrogênio em excesso ou nitrogênio em falta faz com que esses insetos venham se alimentar da planta de vocês. Uma vez que a adubação está bem feita, cobertura de solo, pessoal, diversificação. Isso aí. O ambiente tem que ser diversificado. Então, quando você tem uma cobertura de solo, um amendoim forrageiro, se você tem o quebra-vento é muito importante. Quebra-vento diminui o estresse das plantas. A planta quando ela está menos estressada, ela favorece ela ficar mais saudável também. E uma coisa muito importante, se vocês conseguirem colocar diversificação com recursos florais, ótimo. Quanto mais planta com flor você tenha no entorno da sua lavoura, melhor vai ser. Por quê? Porque as flores elas têm pólen, néctar e tem alguns outros insetos que não atacam a sua planta e que atraem os inimigos naturais. Quem são os inimigos naturais? São outros insetos e aranhas também que vêm para a tua propriedade para te ajudar a consumir os insetos praga. É o que a gente chama de controle biológico. Esse é o segundo passo, diversificação. Primeiro passo, nutrição. Segundo passo, diversificação com cobertura de solo e quebra-vento e recursos florais. Marcelo, e se o ataque for intenso, deixa eu te fazer umas perguntas. Sim. Como seria a estratégia de controle? Qual óleo de ninho eu deveria procurar, visto que a pitaia não tem produto registrado, não tem agrotóxicos registrados no Ministério da Agricultura? Como eu devo fazer essa aplicação? Eu devo fazer em área total? Eu devo fazer só nas plantas afetadas? Como que eu poderia usar esse método? A questão também dos agentes de controle biológico, como metarrise, bovéria. Perfeito. Ricardo, você falou a coisa correta. Uma vez que você tem seu ambiente organizado, quebra-vento, recurso floral,
o teu manejo de solo está correto, a adubação está feita correta, de uma maneira correta. Lembrar que a gente está trabalhando com seres vivos, tanto os insetos quanto as plantas são seres vivos. É muito difícil a gente ter controle total sobre o que acontece no ambiente. Tem chuva, tem vento, tem chuva de granizo, a gente está trabalhando com agricultura, com vida, a gente está sujeito a que alguma coisa escape do seu controle. A gente não consegue ter tudo sob controle. Quem consegue manter tudo sempre sob controle é quem está dentro da estufa. Quem está trabalhando com casos de vegetação tem um controle maior. A gente aqui no campo, a coisa mais raiz, a gente tem que ir atrás de soluções. Ricardo citou duas opções aqui. Primeira coisa, tá tudo certo, nutrição tá certa, cobertura de solo tá certa, recurso floral tá certo, teu quebra-vento tá certo. Aí você perdeu o controle, apareceu um inseto. Você tá com problema com broquinha lá, com a vaquinha comendo, você tá com problema com percevejo. Primeira coisa, vamos optar por fazer uso de agentes de controle biológico, de fungos que a gente chama de fungos entomopatogênicos. O que são esses fungos entomopatogênicos? São fungos que você pode comprar no comércio, como a Bovéria baciana, o Metarhizium anosipli. Você pode comprar esses fungos, tanto o Metarhizium quanto a Bovéria, e você consegue fazer aplicação na sua lavoura direcionado sempre para o foco do ataque. Então, exemplo, você está com um ataque numa planta, está concentrado o ataque numa região, faz a aplicação desses fungos naquela região, voltado para quê? Para onde está acontecendo o ataque. Por quê? Porque alguns desses fungos podem atacar também insetos benéficos. Não sei se você consegue mostrar aqui, Ricardo, mas nesse fruto a gente tem uma teia de aranha, por exemplo. A aranha é um inimigo natural, ela está aqui agindo a seu favor, a favor do agricultor. Então, se você faz uma aplicação numa região, esse fruto, por exemplo, se ele não estiver sofrendo ataque de praga, você faz uma aplicação do fungo aqui, você corre o risco de matar essa aranha. E aqui você vai perder um soldado que está lutando a teu favor. Então você vai na planta atacada e dá a preferência de fazer o ataque, de fazer o controle na planta atacada. Primeiro leva como primeira opção os fungos entomopatogênicos, os agentes de controle biológico. Marcelo, não controlou, o que a gente faz? Vou ter que aplicar um óleo de NIM, principalmente quem está trabalhando com cultura orgânica. Lembrando que o óleo de NIM é uma opção não só para a agricultura orgânica, mas também para convencional, em se tratando de pitaia, uma vez que a gente não tem produtos registrados para cultura. Então, por favor, pessoal, não corram o risco de utilizar produtos químicos na pitaia. Não precisa, a pitaia é uma planta rústica, a pitaia é uma planta que dá uma resposta muito boa para o agricultor. Então, vamos evitar isso. Mas, em último caso, se a sua adubação falhou, se o teu quebra-vento falhou, diversificação floral falhou, agente de controle biológico falhou, vamos usar o óleo de NIM. Óleo de NIM, uma coisa muito importante, pessoal. Conversa com o técnico, o Ricardo está à disposição. Vamos lá conversar com ele, porque tem alguns produtos, alguns óleos de NIM no mercado que são voltados para uso de homens sanitários. Eles não são muito voltados para a agricultura, não. Eles já vêm diluídos, eles têm o poder deles de ação no campo menor, é para você usar no quintal da sua casa, na sua samambaia, na sua violeta. Então vamos procurar, gente, comprar aqueles que são realmente legalizados e registrados para agricultura orgânica no Brasil. Pode consultar o Ricardo aí, o Ricardo conhece bem esses produtos, sabe como vocês podem chegar neles. E da mesma forma que você faz a aplicação do fungo entomopatogênico, você vai fazer a aplicação do óleo de NIM. Você vai achar a reboleira, onde está acontecendo o problema, e vai fazer a sua aplicação nessa região, gente. Não vamos aplicar em área toda, não vamos aplicar entre linha, jamais aplicar na cobertura do solo, porque se você fizer isso, você vai estar espantando ou matando esses insetos bons, essas aranhas que eu citei para vocês, que estão a nosso favor. Uma coisa bem interessante também que a gente tem que mostrar aqui, o Ricardo me alertou. Gente, Ricardo contou que tem gente tratando esse tipo de dano como cochonilha. Pessoal, isso aqui não é uma cochonilha. A cochonilha, ela tem outra característica. Essa é uma característica de um dano que acontece de uma reação da próprio fruto, da própria folha do cladódio da pitaia. É uma reação que ela, por alguma razão, ela junta um salzinho dentro dela, aqui no tecido dela. Isso não é cochonilha, pessoal. Então, óleo mineral... Não existe a necessidade de fazer aplicação de óleo mineral.
Geralmente cicatriza sozinho, cicatriza sai com a sozinho, unha. não é um problema. Olha, se fosse um ataque de cochonilha, não ia ter essa variação de tamanho. Pode ver que você tem coisa aqui muito grande, tem coisa pequena. Isso é uma coisa normal que acontece em algumas plantas de pitaia. Então, pessoal, fisiológico, não precisa fazer aplicação do óleo mineral. Se você estiver fazendo, pode parar, a gente garante para vocês, não tem essa necessidade, tá certo? Planta bem nutrida, ela resolve sozinho o problema. Não... Resolve sozinha. E uma vez que você tem algum dano desse aqui no seu pomar, tá em dúvida, ainda quer dar uma olhada, manda foto, dá uma conversada com o Ricardo entra em contato com a gente tira essa dúvida para vocês, mas vamos guardar a energia para o que precisa, pessoal, vamos guardar a mão de obra para fazer o que precisa. E sempre procurar orientação técnica, né? Sempre procurar orientação técnica, sempre tá com dúvida, chegou com um produto milagroso na sua propriedade ali, alguém quer passar algum produto milagroso, alguém quer te vender alguma coisa, sempre consulta antes, vamos evitar da gente cair. Procurar aí. O escritório municipal da Epagre, Isso, vai atrás do escritório municipal da Epagre, na pessoa dos extensionistas da Epagre. Eles são aptos a responder isso para vocês, a gente da pesquisa está à disposição também, os técnicos da Epagre eles têm esse livre acesso, a gente trabalha junto nessa cultura. E mais uma vez aqui dar os parabéns para vocês. Esse manejo está sendo uma maneira muito legal, sustentável. Vamos continuar desse jeito, que a pitaia em Santa Catarina está sendo exemplo não só para a fruticultura, mas para as outras áreas também. Marcelo, a gente só tem a agradecer, né? Muito obrigado a pesquisa mais uma vez super entrosada junto com a extensão, diretamente aqui do Recanto das Pitaias, município de Turvo, Santa Catarina. E Marcelo, a gente agradece vocês, o Alessandro, toda a equipe de pesquisa também. E tamo junto aí pro que der e que vier na pitaia, beleza? Tamo junto, é só chamar. Valeu, um abraço.